Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da primeira semana da Quaresma, nesse dia 9 de março, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 11, do versículo 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus faz um alerta duro contra o povo de seu tempo, que ele chama de esta geração. Ele não é reconhecido por ela como filho de Deus, porque há maldade no coração desta geração. Gerações passadas foram mais sensíveis aos sinais de Deus e alcançaram a conversão. Jesus é muito maior do que os sinais do passado, mas curiosamente, esta geração não o reconhece. Poderíamos nos perguntar: como nos relacionamos com Jesus? Quem é Jesus? Com certeza, a maneira como vemos uma pessoa determina a forma como nos relacionamos com ela. Jesus, noutra passagem do Evangelho, vai dizer que se relaciona com amigos, pois os amigos sabem quem é e não há segredos que os distanciem. Busquemos, portanto, avaliar como temos nos relacionado com o Mestre e nos acheguemos sem mais a Ele. Querido irmão, querida irmã, pode ser que, de tão acostumados a ouvir a pregação, a palavra não nos cause mais nenhum impacto ou nos leve a novas atitudes. Isso pode ocorrer se nós não abrirmos o coração para recebê-la como palavra de Deus que ela é. Se não acolhermos sua novidade e se não a pormos em prática, ela não desperta em nós uma nova vida. Muita gente no tempo de Jesus não se deu conta disso. Ouvir o próprio Filho de Deus anunciando o reino com palavras e obras e não se deixaram comover ou converter. Jesus chamou a atenção para outros ouvintes que se mostraram mais fiéis, o povo de Nínive e a rainha do sul. A palavra de Deus hoje deve nos provocar conversão, mudança de vida, seguimento de Jesus. Ela é viva e atual. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é fazer um sério exame de consciência sobre a escuta da palavra. Como você tem escutado, ouvido, refletido e discernido a partir da palavra de Deus e colocá-la em prática. E assim, reza assim comigo. Ó Jesus, Filho do Homem, ficas decepcionado com esta geração insensível e cega diante das obras divinas que realizas. Dá-nos, Senhor, ouvidos atentos e coração hospitaleiro para te acolher. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da primeira semana da Quaresma, nesse dia 9 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Jonas capítulo 3, do versículo 1 ao 10, também o texto de Lucas 11, 29 a 32, rezar o Salmo 50. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá continuar ouvindo a leitura da profecia de Jonas e também a reflexão aplicada à vida, aprofundamento. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nesta caminhada de 40 dias rumo à Páscoa do Senhor, somos convocados à conversão. É o tempo favorável, a oportunidade que Deus nos dá para nos convertermos e assim sermos salvos. É o que traz hoje a liturgia da palavra. A primeira leitura mostra Jonas sendo enviado a uma grande metrópole, Nínive, para ser um sinal para a conversão daquele povo que tinha atitudes e procedimentos errados, os quais os levariam à destruição. Deus não quer que pereçamos por causa de nossos erros e sempre nos oferece uma chance, uma oportunidade para rever nossos atos e mudar de vida. Foi o que fez aos ninivitas. Enviou Jonas para anunciar que a cidade deles estaria com os dias contados. 40 dias e ela seria destruída. Eles tinham, portanto, 40 dias para se converter e mudar de vida. Eles acreditaram e acataram a proposta, assumindo uma postura que indicava a conversão, jejuns e outros atos penitenciais. Do menor ao maior, todos, indistintamente, tomaram a firme decisão de se afastarem do mau caminho e das práticas perversas. Por isso a cidade não foi destruída. Vendo o texto dessa maneira, dá a impressão de que Deus iria castigar a cidade em virtude de suas práticas perversas. Entretanto, não é Deus que nos castiga quando temos atitudes dessa natureza.
mas sim as próprias consequências de nossos atos é que nos levam à destruição. Deus, Deus é um Deus de amor, misericórdia e perdão, e não quer que se perca nenhum dos seus, mas infelizmente muitos dos seus se desviam do caminho e se perdem por culpa própria, levando consigo outros. O fato de Deus enviar Jonas a Nínive para alertar os que lá moravam mostra o quanto ele se preocupa com seus filhos. Ele sempre, de alguma forma, envia sinais, situações ou pessoas para nos alertar e indicar o caminho. Mas, às vezes, pela insensibilidade do nosso coração, não conseguimos perceber. Ou então, percebemos, mas estamos tomados pela tentação e não damos importância ao que vemos e ouvimos. Às vezes, os sinais são tão grandes e evidentes, mas não percebemos ou não queremos perceber. O exemplo mais contundente é o próprio Jesus. Ele é o maior sinal do amor de Deus por nós, mas achamos pouco. Se a humanidade visse na cruz a obra mais estupenda do amor de Deus, não teria atitudes como a que vemos hoje, como vemos todos os dias. Atitudes de desrespeito à vida e a toda a obra da criação, que continua a gemer em dores de parto, como diz a carta aos Romanos 8:22, que foi lema da campanha da Fraternidade de 2011. É exatamente sobre isso que trata o evangelho de hoje. Jesus constata que essa geração é uma geração má. Somente uma geração má teria tais procedimentos que ofendem profundamente a Deus. Práticas perversas, maldades de todas as dimensões, injustiças, roubos, assassinatos, busca desenfreada pelo lucro, pelo poder, desrespeito às pessoas e ao meio em que se vive. A constatação de Jesus nunca foi tão atual. E ainda queremos sinais que provem que Deus nos ama. Não nos basta a cruz, o sinal maior do seu amor por nós? Este procedimento incrédulo aborrece profundamente Jesus. Ele continua dando provas da sua presença e do seu amor, mas continuamos querendo outros sinais. Todavia, Jesus nos diz: nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas. Noutras palavras, não há sinal maior do que aquele que já foi dado: sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Jesus veio com a missão de nos salvar, pregou a mudança de vida, a conversão e nos deixou profundos ensinamentos. Quem não o percebe não encontrará nenhum outro sinal, por mais miraculoso que seja. Querido irmão, querida irmã, que Jesus e sua cruz sejam para nós, neste tempo da Quaresma, sinais que nos levem à conversão e à mudança de vida. Somente assim não pereceremos vítimas de nossas próprias atitudes. E agora, querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, ajuda-me a compreender a grandeza de Jesus, presença da sabedoria de Deus em nossa história e profeta fiel ao querer do Pai. Amém.